Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal Designer Trainer, o canal voltado para interessados em conteúdo de informática e tecnologia. Então, escrevam nos comentários, dando sugestões, cliquem na mãozinha para gostei, compartilhem com amigos. E inscrevam-se no canal para que possamos cada vez mais melhorar a cada semana com conteúdos novos, ok? Então vamos para a nossa videoaula. Atendendo a pedidos, nesse tutorial vamos falar sobre como preparar um arquivo para telas de silk screen. Para isso, explicaremos através de slides alguns conceitos básicos necessários para o aprendizado. E em seguida, uma videoaula de como configurar e imprimir o arquivo em CorelDRAW. Processo de preparação de arte final e configuração de impressão em CorelDRAW para gravação de tela em silk screen. A produção desse processo tem início a partir da aprovação do orçamento pelo cliente. A primeira etapa é a preparação da arte final, que pode ser elaborada por você, fornecida pelo cliente ou pela própria estamparia. Cada figura que será reproduzida, seja uma imagem da internet, é necessário analisar com cuidado a qualidade dessa imagem. Isto porque esta arte final tem que ser uma cópia exata do original. Aqui nós podemos ver duas imagens iguais, uma imagem de boa qualidade e uma imagem de má qualidade. A preparação de um arquivo para ser impresso em estamparia é um processo complexo e necessita de conhecimentos básicos em tipo de imagem, separação de cores e processo de impressão. Tipo de imagens: imagens vetoriais e imagens bitmap. Aqui temos o exemplo de uma imagem vetorial, que é um desenho. E aqui o exemplo de uma imagem bitmap, que é uma foto. O que são imagens vetoriais? Imagens ou desenhos vetoriais, também conhecidos como vetor, usam em sua composição formas geométricas como polígono, círculos, entre outros. As imagens vetoriais também são formadas a partir de curvas Bezier. Vetores são segmentos de retas que seguem uma direção única e orientada que liga dois pontos no espaço. Esse é o exemplo de uma alça de curvas de Bezier. As imagens produzidas em vetor não sofrem distorção ao serem ampliadas, diferente das imagens bitmap. Temos aqui o exemplo de uma imagem vetorial. Veja que nós temos como destaque os olhos em tamanho normal e aqui a mesma área dos olhos em tamanho ampliado e não existe distorção nenhuma. O que são imagens bitmaps? Imagens bitmap nada mais são que fotos. Essas fotos são formadas por pixels, que são pequenos pontos que dão origem à forma da imagem. A quantidade de pontos em uma imagem é reconhecida por resolução de DPI. Quanto maior a resolução de DPI, maior o número de pixels. E quanto maior o número de pixels, melhor a qualidade e a nitidez da imagem. Ao ampliarmos uma imagem bitmap, ela tende a perder a sua qualidade, diferente das imagens vetoriais. Aqui temos o exemplo de uma imagem de 300 dpi e uma imagem de 72 dpi. Veja que a de 300 tem uma qualidade bem melhor do que a imagem de 72. As duas estão no mesmo tamanho, porém com quantidades de dpis diferentes. Aqui já vemos uma outra foto, um outro bitmap, também com o mesmo exemplo que fizemos anteriormente no vetor, destacando os olhos em tamanho normal e aqui já destacando os olhos com a ampliação dessa imagem. Veja que a distorção é gritante, então fica muito ruim quando você pega o bitmap e amplia ele. As imagens bitmap são constituídas por policromia, que é a combinação de 4 cores primárias, chamadas de CMYK, que quando misturadas formam até 16.000 cores diferentes. A CMYK, que significa CMYK, representa as 4 cores primárias, que são o C, que é o ciano, que é um azulzinho,
O M, que representa o magenta, que é uma cor rosa. O Y, que representa o amarelo, que é um amarelo comum, que todos já conhecem. E o K, que representa o preto. Na verdade, o preto são cores de recorte, uma cor que dá a definição à imagem. Separação de cores. Para que a imagem seja gravada em uma tela de silk screen, é necessário gerar uma transparência através de uma impressão em papel transparente, que servirá como uma espécie de máscara. Essa máscara é que vai deixar na tela silk as áreas livres por onde a tinta vai se transpassar e gravar na estampa a imagem que se deseja reproduzir. Quando a imagem é colorida, é necessário que se imprima separadamente em uma impressora cada cor que formam a imagem que serão combinadas no momento da impressão através da tela de silk. Aqui nós temos uma imagem de uma impressora jato de tinta imprimindo duas áreas de transparências em papel laser, chamado laser filme. Nessa etapa, temos 3 processos para gerar transparência: sistema fotográfico, sistema laser filme, sistema de desenho com tinta nanquim. Sistema fotográfico. Esse sistema é feito em um birô ou gráfica, que são empresas que trabalham com serviço de policromia, que é impressão a 4 cores com qualidade e de alta resolução. Essas impressões são feitas em uma espécie de filme de poliéster transparente, chamado de fotolito. Esse fotolito ele costuma ser um pouco mais caro em relação aos outros, porém é o ideal para a reprodução de imagens bitmap que possuem detalhes muito finos. Esse é um exemplo de rolo de fotolito para policromia. Existem no mercado filmes transparentes para serem impressos em impressoras jato de tinta e impressoras laser. São filmes próprios para policromia, que podem ser encontrados na internet por um preço bem melhor. Aqui já é uma imagem de um filme de transparência próprio para policromia. Sistema de laser filme. Nesse sistema, usa-se papel vegetal 90 gramas, que podem ser impressos em casa por você mesmo, em uma impressora laser ou um jato de tinta. Porém, ao imprimir impressoras laser, deve-se ter o devido cuidado pelo fato dessas impressões serem feitas à base de calor, o que pode ocasionar distorção no papel vegetal no momento da impressão de cada cor, dificultando o registro de encaixe de cores na hora da impressão em silkscreen. Também, nesse sistema, costuma-se combinar até 3 cores diferentes para formar a imagem, além de usar tintas prontas diferentes de filmes transparentes para impressão de policromia. Essa é uma imagem de papel vegetal 90 gramas para impressão em impressoras laser e jato de tinta. Sistema de desenho com tinta nanquim. Esse processo é muito pouco utilizado. São desenhos artísticos feitos por um desenhista que utiliza caneta nanquim, tinta e pincel para desenhar traços sobre papel vegetal de 75 gramas. Aqui é o desenho artístico com caneta nanquim. Este sistema usa tinta nanquim, diferentemente das imagens em bitmap, que são formadas por combinação de cores de CMYK. Nesse processo, costuma-se imprimir em apenas uma cor, com tintas que podem ser encontradas em lojas físicas e virtuais de informática ou em distribuidores especializados, assim como todos os materiais usados para impressão em silkscreen. Essa é a imagem do desenho artístico feito por pincel, onde o desenhista desenha traços no vegetal. Aqui nós temos um transporte de imagem de gravação na tela de silkscreen para a camiseta. E aqui uma camiseta sendo impressa em estamparia. Processo de configuração e impressão. Agora que já conhecemos um pouco sobre a preparação de arquivos para ser impresso em estamparia, vamos então aprender a configurar e separar as cores para impressão de um arquivo que será utilizado na gravação de tela silkscreen para transporte de imagens em estampa de camisetas. Utilizando o aplicativo CorelDRAW 2021, através de uma videoaula, vamos aprender na prática como configurar a impressão de um arquivo para o uso em silkscreen. Então vamos lá?
Estando com o CorelDRAW aberto, lembrando que nós estamos usando uma versão do Corel 2021, vamos importar uma imagem de qualidade para que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho de impressão e separação de cores. Vamos aqui no menu Arquivo, Importar. Então vou buscar uma imagem que eu já preparei para que a gente possa estar trabalhando e vou trazer essa imagem para minha tela. Vou arrastar aqui no tamanho que eu desejo. Então essa folha aqui está no formato A4. Ela tem por medida 210 mm por 297 mm. Muito bem. Observem que essa imagem aqui, ela é uma policromia e ela está muito bem detalhada. É uma excelente imagem, uma imagem com uma boa qualidade. Observe que quando eu amplio, ela não tem distorção, tá vendo? Ó, como eu disse anteriormente no tutorial que segue essa videoaula, a imagem tem que ser de boa qualidade para poder fazer um bom trabalho. A gente vai precisar colocar aqui uma marca de corte para que essa imagem possa ser separada e haja como a gente registrar ela, como ter um ponto de referência. Então o que eu faço? Eu venho aqui no próprio Corel, vou na ferramenta de mão livre, vou fazer uma cruzinha, tá? Vou fazer um traço primeiramente. Esse traço ele precisa estar também em policromia para poder ser separado. Agora eu vou dar uma cor nessa linha para que ela possa aparecer em todas as cores que nós vamos separar, tá bom? Então vou fazer com o conta-gotas. Estão vendo aqui o conta-gotas? Vou buscar essa cor aqui, esse verde, tá? E vou transportar ele para cá. Ele ficou verde. Vocês vão ver que agora, ó, tá verde. Então assim, eu vou dar um Ctrl D. Ele vai duplicar. Eu venho aqui, vou colocar ele com ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui na barra de propriedade, ó, 90 graus. Ficou dessa forma. E eu vou trazer ele para cá para fazer uma cruz, que vai ser a minha linha de base para que eu possa estar fazendo o registro. Selecionei os dois e vou dar um Ctrl G para agrupar. Não vou colocar nos 4 cantos não, vou colocar em 3 cantos, porque aí não tem perigo da gente, na hora de for registrar, na hora da pessoa for registrar, na hora de fazer a tela, ela não venha confundir os lados. Agora eu vou pegar essa imagem aqui e vou trabalhar essa imagem, tá? Então vejam, está selecionada a imagem. Isso aqui é uma policromia, embora está verde, ela tem 4 cores, que são aquelas 4 cores primárias que foi falado anteriormente, que é o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, né, que formam até 16.000 cores. Então eu vou ter que separar essas cores para poder imprimir. Selecionei a imagem e vou no menu Bitmap, vou em Converter em Bitmap. Ok? Aqui nós temos algumas condições de resolução. A de 72, que é muito baixa, é de 300. Vamos deixar em 300. Aqui onde está modo de cor, vamos deixar CMYK 32 bits. Tá? Tem outros modos aqui, mas eu vou usar o CMYK, que é impressão. E na caixinha de opções, vamos deixar esse suavização de serrilhado e fundo transparente. Vamos dar OK. Agora eu venho aqui em Efeitos e vou buscar Transformação de cor e vou deixar ela em meio tom. Dei OK. Quando eu cliquei em meio tom, ela se modificou. Eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero fazer uma observação. Observem que eu vim primeiro em Bitmap, fiz a alteração de suavizar, né, serralhado, e depois eu vim na opção de menu Efeitos e busquei aqui o transformação de cores. Nós estamos usando uma versão 2021 do Corel. Nas versões até 2007, essa condição de transformação de cores
ela não vai ser encontrada aqui em efeito, no menu efeito, vai ser encontrada no menu bitmap mesmo. E nos mais novos, a partir de 2018, ele vem mostrando aqui no menu efeito, tá bom? Para ficar bem claro isso. Bom, o que é isso aqui? Esse aqui são os tons, tá? São as cores que vai ser dada para cada cor. Então nós temos aqui um ciano com 13 pontos, nós temos aqui magenta com 75, tá? Que é o grau, que é a porcentagem de cor, o amarelo com 0, tá? E o preto com 45. Quanto mais preto tiver na imagem, você pode diminuir isso, pode botar para 30, 35, mas no caso aqui é o ideal. Ele já captou o que seria ideal para essa imagem aqui. Aqui nessa condição de raio máximo de pontos, gente, esse é o tamanho do ponto que você vai usar para poder formar a sua imagem. Quanto maior for os pontos, pior vai ser a qualidade. Por quê? Menos pontos vai caber nesse espaço aqui, tá? Quanto menor for os pontinhos, mais mais ponto vai caber nesse tamanho aqui. Tá legal? Então entendam isso. A qualidade depende do tamanho dos pontos, mas depende principalmente da quantidade dos pontos. Então, quanto mais pontos tiver, melhor a qualidade. Quanto menos pontos tiver, pior a qualidade, tá certo? E nesse caso aqui a gente pode botar 5. Até 7 eu poderia colocar, mas eu vou deixar em 5, tá? Que é o ideal e vocês vão ver aqui como é que vai ficar. Vou dar OK. Agora, se eu ampliar aqui, ó, vocês vão ver, ó os pontos aqui na imagem. Tá vendo? Como essa imagem não tem fundo, ele só está pegando na imagem. Não tem nada aqui, ó. Aqui não tem nada, ó. Tá ok? Então ele está fazendo só aqui. Certo? Agora que eu já estou com a minha imagem pronta, eu vou começar o processo de separação de cores. Certo? Mas eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que selecionar as cruzes também, para poder depois, na hora que separar essas cores, eu ter isso como referência de acerto na hora de usar as telas, de imprimir as telas. Feito aqui, eu vou dar um Ctrl G agrupa, eu vou agora imprimir. Eu venho aqui em Arquivo e vou em Visualização de impressão. Quando se faz as telas para impressão de silk screen, é necessário que a gente separe essas cores, ou seja, a gente tem que separar as 4 cores primárias para que cada uma seja uma impressão e cada uma vai ser uma tela para ser impressa, uma sobre a outra. Por isso que tem essas marcas de corte, para ficar certinho, entendeu? Para combinar as cores e elas formarem a imagem do Hulk que está aqui. Como separar? Nós colocamos para separação, pedimos para ver a visualização de impressão, nós vemos aqui nesse botão na barra de propriedades, ó, barra de propriedades. Independente da versão do CorelDRAW, a barra de propriedade sempre vai ficar nessa posição aqui. Eu venho aqui em ativar separação de cores. Vou dar um clique aqui. Observe que ele colocou o ciano. Olha o ciano aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa aba já tem o magenta, o amarelo e o preto. O preto é só recorte. Observe que as cores mais escuras é o amarelo e o ciano. O magenta é um pouquinho mais claro, tá vendo? Então o ciano e o amarelo é mais escuro. Por quê? É onde tem o mais verde. E amarelo com azul faz verde. Ok? Então dessa forma aqui, é só eu colocar na minha impressora o papel adequado. Se for feito numa gráfica, não precisa fazer nada disso. A gráfica automaticamente já faz todo esse processo que eu fiz aqui para vocês. Mas essa videoaula é exatamente para que vocês possam estar fazendo isso em casa, vocês mesmos, na impressora de vocês, seja jato de tinta ou seja a impressora laser. De preferência usando uma impressora jato de tinta para esse tipo de impressão. Ok? Então, gente, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like lá. Escrevam nos comentários o que vocês acharam e não esqueçam de assinar o canal, que vai ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho e cada vez mais informar vocês e ensinar vocês. Beleza? Até um próximo tutorial, se Deus quiser.